Ok, então vamos lá. O que eu falei para vocês foi o seguinte, quando eu peguei e voltei, fiz o seguinte, peguei aquela expressão que tinha aqui, em vez de trabalhar só com xy e tal, eu coloquei uma tangente de xy que multiplica isso aqui, o cosseno, tá? E no caso, o que eu calculei aqui foi a derivada de ordem 5 em relação a y. Aí, se você vier aqui e mandar compilar, dá essa conta aqui, ó. Essa expressão que você enxerga aqui, no caso, seria a derivada. Pode perceber que é uma coisa um tanto quanto complicada, né? É uma coisa absurdamente complicada. Tá? E além do mais, esse aqui, se você agora pegar e olhar o que está aqui por baixo, é a expressão que você vai obter para poder calcular o valor numérico dela. O valor numérico, no caso, era isso aqui, ó. Era quando o x valia 1 e quando o y valia 2. Se você quiser diferenciar aqui, colocar, por exemplo, 5 aqui, ou 6, e mandar compilar, vai dar um outro valor aqui. Aí você pode perceber que não é um valor muito útil, né? Por exemplo, quem é esse número aqui? 310 mil vezes tangente, quer dizer, é péssimo, você não consegue enxergar isso aí. Isso aqui está o valor sem ser em valor decimal. Aí, para você achar valor decimal, é só você pegar e liberar isso aqui, ó. Libera esse comando aqui. Espera que eu mexi algumas coisinhas aqui, deixa eu só acertar isso. Isso. Agora, se eu mandar compilar, ele faz a conta para a gente. Quer dizer, toda essa conta aqui, compilada, dá 6.561,8. Quem não acreditar, é só pegar e fazer. Na mão, pessoal, tá? Eu deixo. Não tem problema nenhum, não. Eu, por enquanto, vou acreditar. Eu prefiro acreditar que o computador esteja correto. Enfim, tudo bem isso aqui, pessoal? Tranquilo? Vocês lembram aquela história? Alguém consegue lembrar qual que é a história da derivada mista? Deixa eu só escrever o que é isso aqui. Isso aqui é derivada de ordem 5 em relação a y. Ok. Gente, qual que é o teorema da derivada da função mista? Alguém lembra? A derivada é o seguinte, se você pegar a derivar em relação a x, depois em relação a y, ou inverter, derivar em relação a y, depois em relação a x, se você pegar o material de vocês, vocês vão ver que esse valor é igual. É o teorema da derivada mista. Você pode derivar tanto de um lado quanto do outro, que no final dá a mesma coisa. Eu vou comprovar isso aqui com vocês. Tá? Olha só o que eu vou fazer aqui. Olha o que eu vou fazer aqui embaixo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou calcular a derivada. Né? Eu vou guardar nessa variável aqui a derivada de xy. Tá certo? Nessa ordem aqui. Como é que a gente calcula a derivada mista mesmo? Você coloca div, né? Aí coloca a função em questão, que a função no caso é f de xy. Tá? Eu vou querer derivar em relação a x, depois em relação a y. Essa conta aqui vai me dar a derivada de f em relação a x, depois em relação a y. Eu vou fazer a mesma conta agora, só que vou inverter. No caso aqui, eu vou colocar a derivada, vou mudar a variável aqui, vou colocar de y primeiro, depois de x. Lembra que o que eu estou escrevendo agora é só a variável que eu vou guardar os valores. Para poder inverter a sequência, tem que inverter aqui, ó. Y aqui, depois x aqui. Se eu der Enter agora, as duas últimas linhas, pessoal, vão ter que ser iguais, porque pelo teorema da derivada mista, se você derivar em relação a x, depois em relação a y, ou em relação a y, depois em relação a x, tem que dar a mesma coisa. Ó, compila. Ó, vamos só olhar por cima, tá? Derivada de x em relação a y primeiro. Ó. Tá vendo? Essa expressão aparece aqui, é exatamente aquela que aparece aqui. Se você fizer uma análise das duas aqui, você verifica que, de fato, ó, iguaizinhas.
Então, você pode pegar e inverter. Então, nesse caso aqui, só lembrando o que foi feito aqui. Isso aqui é a derivada mista. Primeiro em x, depois em y. E a de baixo é o contrário. É a derivada mista, só que nesse caso, em primeiro em y, depois em x. Legal, pessoal? Tranquilo isso aqui, todo mundo? Vou passar só a última linha dessa matéria aqui para a gente poder seguir para a integral. Vou fazer uma cópia aqui. Vou copiar esse pedacinho aqui. Pessoal, é o seguinte, se você for colocando variáveis aqui, você pode ir derivando sucessivamente. Exemplo, aqui eu vou derivar primeiro em relação a x, depois em relação a y. Se eu quisesse pegar e derivar em relação a x de novo, por exemplo, é só colocar isso aqui. Essa conta ela faz o seguinte, ela deriva primeiro em relação a x, depois em relação a y, depois em relação a x de novo. Então, seria uma derivada de ordem 3, porque tem 3 derivadas. Primeiro em relação a x, a primeira, né? X. A segunda em relação a y. E a. Terceira em relação a x de novo. Tá? Você acaba tendo isso aqui. Quer ver? Só vou mandar processar aqui. Tá aqui. Só que é uma expressão difícil para você encarar, né? Mas perceba que ela faz... A conta em si é tudo isso aqui. Ah, professor, mas é difícil. É sim, é difícil. Mas você pode fazer o seguinte, ó. Se eu quiser pegar isso aqui e guardar, lembra que só interessa para a gente um número. Se eu colocar um x, depois um y aqui, e depois um outro x aqui, que é a sequência que está sendo processada, e quiser calcular isso aqui em um número qualquer, fica fácil. Aliás, só tem dois aqui, desculpa. Só tem duas variáveis. Ó, vou querer calcular isso aqui, por exemplo, em um ponto qualquer. Vamos colocar no ponto 3 e 4, por exemplo. Aí mando aqui compilar. Ele está fazendo, ele está fazendo. Chegou aqui. Isso aqui é a derivada aqui em cima. E aqui embaixo, no caso, é o valor quando ele substitui pelos números. Percebam que aqui não tem mais letra, não tem mais variável, só tem números. Né? Aqui que estavam as variáveis. Ah, esse valor é quanto? Então, aquela historinha. Você vem aqui no double e coloca isso aqui dentro. Processa. E aquele número todo te dá 36 menos 36,212. Tá? O ponto aqui, pessoal, no caso, é 36,212, tá? O ponto aqui significa o número decimal, tá bom? E aí, entenderam isso, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa? Posso ir para as integrais para a gente finalizar essa brincadeira? Então, vocês estão cansados, eu também, mas deixa eu finalizar integrais, que aí depois, a próxima aula é só para poder discutir as questões e matéria em si, eu pretendo encerrar hoje. Vamos lá, vamos trabalhar com integrais então. Depois eu mando isso aqui para vocês.
Ok. Pessoal, integrais também tem que utilizar o pacote de símbolos, tá? Também tem que utilizar o pacote de símbolos e vai estar aqui, quer ver? Aí eu tenho desde os exemplos mais simples até uns exemplos mais complicados, tá? Vamos fazer alguns deles então. Olha só, a parte inicial é a mesma coisa. O que você faz? Declara as variáveis. Lembra que para declarar as variáveis, você não pode colocar vírgula entre elas. Você declara as variáveis sem vírgula entre elas. Eu vou começar dos casos mais simples e vamos fazer os casos que estão aqui, até chegar nos casos um pouco mais sofisticados. Isso. Ok, vamos começar aqui em cima então. O caso mais simples possível. Calcular a integral, por exemplo, de 3x ao quadrado. Pessoal, tem um detalhe, não sei se fica claro para vocês isso aqui. Ó. Quando você coloca dessa maneira aqui, percebam que aqui eu não declarei uma função. Eu poderia ter declarado uma função tal qual fiz aqui. Eu tanto posso declarar a expressão da função aqui dentro, ou posso declarar ela separada aqui numa função, igual fiz o segundo exemplo aqui, e depois chamar ela para você poder calcular a derivada. Então, vamos lá. Se eu mandar processar isso aqui, o que ele faz? Essa conta aqui especificamente, como eu não coloquei assim o valor do intervalo que eu quero calcular, que eu coloquei só na segunda, ele só vai me dar a parte algébrica da integral, que é isso aqui. Ó. Mandei processar. Lembra que a função que eu tinha era quem? Era 3x ao quadrado. A integral de 3x ao quadrado é x ao cubo. É isso que ele fez. Se eu quisesse, em vez de ter feito assim, por exemplo, tivesse declarado uma função, deixa eu aproveitar isso aqui, quer ver? Tivesse colocado aqui, por exemplo, o 3x ao quadrado, e aqui dentro eu tivesse colocado, em vez de colocar o 3x ao quadrado, tivesse colocado a função f de x, é a mesma coisa. Fica até melhor fazer assim. Que aí ela vai acabar escrevendo a função para a gente na linha de cima. Se eu mandar processar agora, ó, é isso aqui. Você tem a função 3x ao quadrado, a integral de 3x ao quadrado é x ao cubo, certinho? Entenderam então, pessoal, como é que faz? O comando da integral é esse comando aqui, é o int. Isso aqui é o comando que manda você calcular a integral. Essa parte aqui de baixo, assim como acontece nas derivadas, o que interessa para a gente é o número. Então, quando você quer calcular uma integral definida, você coloca assim, coloca a função que você quiser. No caso, a função que eu quero é essa que eu declarei aqui em cima. E eu quero calcular essa função no intervalo de 1 até 3. É como se fosse a integral definida de 1 até 3. É isso, eu escrevi aqui, integral definida no intervalo de 1 até 3. 1 até 3, isso. Manda compilar aqui, você acaba tendo o valor aqui então, que dá então 26, de fato. Ó. Vamos fazer de cabeça, não era de 1 até 3? 3 ao cubo é 27. 1 ao cubo é 1, 27 menos 1, 26. Legal, tranquilo? A parte boa é que essa integral aqui é uma integral muito elementar, muito simples. Mas para você fazer uma integral complicada, é só você escrever a integral. O comando é o mesmo. Entendeu? Então, o comando em si é o mesmo. Por exemplo, aqui, quer ver? Essa foi a mais simples possível. Olha essa aqui de baixo. Aqui, vou liberar ela toda aqui. Por enquanto, só até aqui. Olha só, essa função aqui, o que ela faz? É x ao quadrado, né, sobre x ao cubo mais 1. Eu não sei se vocês vão lembrar, eu vou perguntar, se vocês lembrarem, vocês me falam.
Me dê uma sugestão, pessoal, para calcular essa integral aí. O que vocês poderiam sugerir para mim? X² sobre x³ mais 1. Qual seria uma sugestão para calcular essa integral? Chama aquele valor debaixo de U. Você está boa, está certinho, Isabela, é isso mesmo, está bem. Aí, no caso aqui, você chama isso aqui de U, fica, no caso, U vai ser x ao cubo mais 1. Quando você derivar, vai dar 3x². Certo? Aí vai dar para cancelar e a conta flui sem problema nenhum. Perceba só que se eu pegar e mandar compilar aqui, é exatamente o que vai aparecer. Ó, a conta está aqui. Cadê? Só um minutinho. Aqui. Isso aqui seria a integral, porque quando você chamou aquela expressão de U e calculou a integral, aparece um logaritmo. Lá lembra que o logaritmo aqui dessa maneira equivale ao ln. Aqui ele não usa o ln, ele usa o log. Tá? Opa, desculpa aí. Aqui. Espera aí só um pouquinho, pessoal. Espera aí, calma. Isso. Aí perceba uma coisa aqui, gente. Essa conta aqui, a gente calculou a integral algébrica. Quer ver? Só para separar direitinho. Quando eu calculei a integral algébrica, deu isso aqui. Log tal de x³ mais 1 sobre 3. Essa parte aqui de baixo, ela calcula para a gente o quê? A integral definida. Foi a integral no ponto 1 e 4. É como se eu pegasse aqui, quer ver? No lugar do x, colocasse o 4. 4 ao cubo vai dar 64, né? Fica 64 mais 1, 65, ele só inverteu. Menos 1 ao quadrado é 1, 1 mais 1 dá 2. Logo dessa conta aqui. Percebam que essa conta aqui é uma conta ruim para você enxergar. Dessa maneira aqui, você teria que usar a calculadora. Aí, para você poder ter o valor em decimal, você utiliza o comando doble. O dobro de quem? Da resposta, da integral que eu calculei, que é esse valor aqui. Logo, todo esse logaritmo aqui, mais esse aqui, vai dar 1,1604. Tranquilo, pessoal? Entender isso aqui, todo mundo? De boa? Tá? Depois eu vou mandar para vocês tudo isso aqui, não se preocupem. Eu vou só fechar aqui, desabilitar essa parte, desabilitar isso aqui, para a gente fazer outro exemplo também. Outro exemplo aqui é o seguinte, ó. Eu peguei a função f de x igual a exponencial de 2x. Aqui não tem muito segredo, né? É mais no mesmo. Isso aqui, na verdade, vou só escrever aqui na frente que função que é essa. Isso aqui é a função exponencial. De 2x. Aí, se você pegar e calcular essa integral aqui, lembra, a função exponencial de 2x, a integral da exponencial de 2x é exponencial de 2x sobre 2. A gente pega esse 2 que está aqui e repete ali embaixo. Ok, certinho. Se eu pegar agora e fizer o seguinte, ó. Quiser calcular a integral definida, eu posso calcular. Eu vou calcular a integral definida de 1 até 2. Tá? Seria a integral definida no intervalo de 1 até 2. Mandei calcular aqui. Apareceu o valor em forma de exponencial. Aí eu não quero o valor em forma de exponencial. Aí eu faço o quê? Uso o comando doble aqui. O comando doble, pega o valor que está lá na forma de exponencial e coloca ele em número decimal para mim. Muito legal, né? Muito, muito, muito interessante. Aqui eu coloco aqui. Aqui. E aqui. Vamos lá então, pessoal. Alguém lembra o que eu falei para vocês antigamente sobre a função exponencial de x², que ela não tinha integral algébrica?
Exponencial de x ao quadrado não tem uma expressão que você deriva que dá ela. Nós já discutimos isso várias vezes. Eu até fiz com vocês. No entanto, eu coloquei exatamente ela aqui, ó, exponencial de x ao quadrado. Eu sei que a integral algébrica não existe. Mas se eu quiser calcular, o que acontece? Ele dá isso aqui, ó. Essa função aqui, gente, eu não conhecia, tá? Eu pesquisei alguma coisa na internet, mas eu ainda não estou apto a falar sobre ela. É uma função não elementar, quer dizer que você não consegue escrever por vias de funções elementares, como polinômios ou funções trigonométricas. De qualquer forma, lembra que muito embora a função algébrica não existe uma expressão para ela, você consegue achar o valor numérico dela. Isso é bem legal. Como para a gente o que interessa é o valor numérico, então se eu quiser calcular aquela integral de exponencial de x ao cubo de 1 até 2, por exemplo, a gente consegue fazer aqui, ó. Aí dá esse valor esquisito aqui, que eu não sei o que é ainda. Ah, mas não tem problema. Como é que eu faço para converter isso aí em número decimal, que é o que me interessa? O dobro. Isso. Você percebe que o computador demorou para processar a conta. Ele não apareceu de imediato. Ele tem que fazer os cálculos para conseguir fazer aparecer isso aí. Então, quer dizer que a integral numérica, tá? A integral numérica, o número existe. Exponencial de x ao quadrado de 1 até 2, que se eu não estou enganado foi o que eu coloquei aqui, é 14,99. Tá? Vou fazer aqui das integrais duplas, pessoal, rapidinho. E depois, quando eu passar uma atividade, se vocês eventualmente não conseguirem fazer alguma coisa, a gente pode pegar e discutir na aula da semana que vem. A aula da semana que vem, se não me engano, é a última aula do semestre, porque depois na outra semana é um feriado religioso que é Corpus Christi. Então, a última aula do semestre fica sendo a semana que vem. Depois só vai ter avaliação, seja ela do modelo que ela for. Vai manter fechado as faculdades até 30 de junho. Então, semana que vem, eu acho que é a última aula do semestre, com certeza, até pelos prazos que nós temos aqui. Como é que vai ser a Vocês têm avaliação? prazo de prova, professor? Então, eu tenho que entregar as notas dia 22 de junho. Então, de 22 de junho, tem que entregar a nota do primeiro e do segundo bimestre e o trabalho específico. Aí depois tem as recuperações, tem tudo isso. Aí como é que vai ser a prova, eu ainda não decidi. Estou pensando o modelo aí para poder trabalhar. Mas até dia 22 de junho é o prazo limite para entregar as notas do segundo bimestre e do trabalho específico. Bom, então vamos fechar aqui, pessoal, rapidinho. Exemplos aqui de integrais duplas em regiões retangulares. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Ok. Primeiramente, pessoal, quando você estiver numa região retangular, uma integral dupla, para começar tem que ser uma função de duas variáveis, x e y, por exemplo, aqui. Essa conta aqui, eu até especifiquei qual que é. Foi um exemplo que eu fiz com vocês lá no cálculo 3. Essa conta está feita lá. Eu aproveitei a mesma conta que foi feita naquele momento lá para fazer essa conta. Se você abrir o livro de cálculo 3 na página 1023, vocês vão perceber que tem o exemplo aí. E no exemplo, deixa eu só procurar aqui direitinho para a gente poder seguir a partir daí. Ó, página 1023. Ok, seria o exemplo 4. No exemplo, dá 5 sextos. Provavelmente, dá menos 5 sextos. Provavelmente eu fiz essa conta com vocês, tá? Deve estar feito no caderno de vocês aí. Aí, como é que você declara uma função? Como tem duas variáveis, você utiliza x e y. Tá? Variável x e variável y. A função, no caso, é x que multiplica y elevado ao quadrado. Aí está aqui, pessoal. Olha só. Vai pela lógica. Aqui, como é uma integral dupla, eu coloco integral, abro parênteses, integral de novo. Quer dizer, a gente vai calcular de fora para dentro. A primeira integral aqui vai ser em relação a y, tá? Eu vou integrar de 0 até 1. Eu escrevo isso aqui para vocês. Ó. Nesse caso, integra primeiramente em relação a y de 0 até 1.
Aí depois que calculou essa integral aqui, eu passo para outra integral. A outra integral vai ser em relação a quem? A x, e vai de menos 3 até 2. Entenderam a lógica do problema aqui, pessoal? Se fosse uma integral tripla, colocaria um outro int aqui e ia montando a conta. É assim que funciona. Se eu mandar processar isso aqui agora, dá exatamente 5/6, que é exatamente a resposta que está lá na página 1023 do nosso livro, que eu fiz com vocês. Fácil, né? Bom, agora o resto é tudo só ajuste aqui. Por exemplo, aqui, ó, deixa eu ver o que eu fiz aqui. Ah, tá. Nesse caso aqui, a função é a mesma, só que aqui eu acabei integrando em relação a x primeiro e depois em relação a y. Então, quando você escreve assim, significa que você vai integrar em relação a x nesse intervalo aqui, em relação a y nesse intervalo aqui, de menos 3 a 2. É claro que o valor vai dar diferente, porque nesse exemplo aqui, isso aqui é x e isso aqui que é y, ao contrário do anterior. Se eu mandar processar, deu 35/6, porque os valores de x e y, nesse caso, acabam mudando, já que eu integrei em relação a x primeiro, mas eu não mudei em relação a quem eu estava integrando. E aqui a última questão que eu passei para vocês. Lembra a integral dupla em região não retangular? É aquela que você tinha que pegar e fazer gráficos. Pessoal, aqui ainda o gráfico pode ser útil para você conseguir saber como é que você vai montar a integral, mas uma vez montada, ela fica muito simples. Esse aqui também foi um exemplo que eu passei para vocês e está lá na página 1026 do livro de cálculo 3. É o exemplo 1. Como é que é esse exemplo aí? Quer ver? Depois, se você buscar no caderno de cálculo 3, vocês conseguem ver a função toda. O que ela faz? A função é x que multiplica y ao quadrado. Aí, primeiramente, eu vou integrar de y, vou integrar em relação a y, está aqui, entre as funções x e x ao quadrado sobre x ao quadrado. Deixa eu só aumentar aqui, peraí. Aqui. Olha só. Então, primeiramente, vou integrar a função aqui em relação a quem? A y nesse intervalo. Quer dizer que o intervalo vai ser dado por funções. A função de baixo, no caso, é menos x, e a função de cima, o x ao quadrado, o x ao quadrado. Depois, eu vou integrar em relação a x de 0 até 1. Se você buscar lá no livro que eu falei, você vai ver exatamente essa função que eu mencionei aqui. Vocês lembram dessa função ou não? Quer ver? Vocês querem que eu mostre a função qualquer, pessoal? Ó, deixa eu tentar mostrar aqui. Quer ver? Ué, tá funcionando mais não isso aqui. Aqui, pessoal, não sei se vocês conseguem enxergar qual que é a função em questão aqui. Quer ver? A função em questão, no caso, que eu estou me referindo, é essa aqui, ó.
No caso, essa função que fica aqui em cima, essa que está aqui no cantinho, ó, que vai de 0 até 1, de menos x ao quadrado, de menos x até x ao quadrado. É essa função aqui que eu estou calculando a integral lá. Tá? Então, como ela vai de menos x até x ao quadrado, o menos x vem antes, o x ao quadrado depois, e depois de 0 até 1. Então, essa é a função aqui que eu estou calculando a integral. Deixa eu voltar para a gente poder pegar e finalizar, então. Finalizando aqui, então. Vamos lá. Então, percebam só, aqui você coloca a função de baixo, que é a função de cima, e depois a integral vai ser em relação a x, já que era dy dx, de 0 até 1. Quando eu mandar compilar isso aqui, dá exatamente menos 13 sobre 20, que é a resposta que está aqui no livro, menos 13 sobre 20, então. Lembra que se eu quisesse pegar e converter isso aí, no caso, para número decimal, é muito simples. Para converter isso aqui para número decimal, é só pegar e substituir. É só usar, na verdade, o comando que eu falei para vocês, aquele comando doble. Eu posso guardar isso aqui numa variável qualquer, colocar resposta 1. Aí, quando eu vier mandar compilar aqui, ele me dá o valor em decimal. É verdade, Tobias, é menos, está positivo, eu concordo com você. E aqui deu positivo. Deixa eu ver então o que que houve aqui. Talvez eu declarei alguma coisa errada aqui. Aqui, ó, já sei qual foi o problema. Aqui não é menos x. Aqui tem que ser menos 1 vezes x. Certo? A sua observação foi muito boa. Se eu colocar aqui, acredito que agora vai dar certo. Não, não deu não, não era isso não. Espera aí. Não, não é positivo sim. Eu falei uma coisa, mas está errado. É positivo, está certo. A conta aqui está certinha. Tá errado não. Eu que tinha falado menos, mas é valor positivo sim. Confere com a resposta do livro, está certinho. É isso mesmo, é 3 sobre 20 mesmo. Agora do negativo. Ok.
Pessoal, era isso que eu tinha que falar para vocês. Nós temos só 3 minutos aí de aula. Eu confesso que a minha intenção era preparar uma atividade, só que não deu tempo preparar uma atividade, não. Aí o que eu penso em fazer então? Durante a semana, eu vou passar uma atividade e mando para vocês, coloco no portal e mando para vocês fazerem. Essa atividade, eu vou analisar se ela vai ser avaliativa ou não. Tá? Talvez valha como trabalho específico. E a nossa prova, uma parte dela vai ser no Octave, outra parte dela vai ser, no caso, escrita, tá certo? Alguém quer perguntar mais alguma coisa, pessoal, sobre essa aula? Depois eu vou mandar para vocês todos esses arquivos que eu trabalhei com vocês aqui, tá certo? Para vocês poderem ter um referencial. Que eu acho que é fundamental. Se ninguém tiver mais nada que perguntar, eu paro por aqui, pessoal. Então, a aula de semana que vem vai ser o quê, então? A aula da semana que vem, eu pretendo passar uma lista de exercícios, Tobias. E talvez a aula da semana que vem a gente pode pegar e discutir essa lista, alguma dúvida que tenha ficado, alguma coisa assim. Tá certo? A gente Valendo vai pegar como TE, né? Oi? Valendo como TE? Essa lista ela pode ser como TE, sim. Acredito que Tá, é entendi. interessante, tá bom? Então eu passo uma lista. Então tá bom. Tá? Para a gente poder pegar e discutir. Durante a semana eu pego e disponibilizo para vocês, a gente pega e discute na aula da semana que vem. Tá? Então eu paro por aqui, pessoal. Agradeço a vocês pela paciência. São 9h45 já. A gente continua então a semana que vem e durante a semana eu passo a listinha, tá bom? Então tenham todos uma boa noite e até a próxima então. Segunda-feira tem aula de cálculo 3.